A partir de agora, no Mundial News, você confere o segundo trecho da entrevista exclusiva com o deputado federal Marco Feliciano, do Republicanos de São Paulo. Ontem, o parlamentar falou sobre a CPI da pandemia. Na visão dele, ainda não era o momento de se instalar uma investigação sobre o tema no país. E afirmou também ter receio de expor seu posicionamento sobre o STF. Agora o assunto é perseguição religiosa. O parlamentar nos contou que nos próximos dias deve formalizar uma denúncia contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Confira. Aproveitando então essa questão que o senhor citou das igrejas, né? Esse é um dos pontos principais que eu queria, até agendamos essa entrevista para repercutir esse assunto, né? Que recentemente houve um discurso do senhor, que o senhor falou sobre essa perseguição religiosa, vamos dizer assim, pelo fechamento das igrejas, né? O que foi o intuito do senhor, até como representante, né, do povo e também como pastor? O senhor acha que, de repente, a pandemia, hoje, o senhor não pontuaria como um dos pontos que poderia levar ao fechamento da igreja, deputado? Veja só, eu sou um deputado federal, eu lido com leis e, para mim, o meu livro de cabeceira é a Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal é um artigo dos nossos direitos civis. O direito civil ele é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado, não pode sequer ser questionado. No mesmo artigo que diz que eu tenho direito de ir e vir, diz que o culto e o local de culto tem que ser protegido pelo Estado. Mas, de repente, eu posso entrar dentro de um ônibus lotado de pessoas, Thaís, mas não posso estar na igreja, mesmo a igreja, educadamente respeitando tudo aquilo que o Ministério da Saúde diz. O número de pessoas pequeno dentro da igreja, com uso de máscara, com uso de álcool gel e todos os ditames da saúde. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo nisso. E aí nós vamos ver que os estados que mais estão obrigando as igrejas a fecharem, como o estado de São Paulo, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele já se declarou presidenciável em 2022 e ele lê jornais. E todos os jornais, nos últimos 2 meses, vêm dizendo que a única base social que não rompeu com o presidente Jair Messias Bolsonaro é a base evangélica. Então a base evangélica dá sustentabilidade ao governo federal. E como nós damos sustentabilidade ao governo federal e nós estamos com o presidente Bolsonaro, o que entende o governador de São Paulo? Eles nunca estarão comigo. Se não vão estar comigo, são contra mim. Então, vamos persegui-los, vamos fechar as igrejas. E as igrejas foram fechadas. Perseguição religiosa, sim. E aí vai o ministro do Supremo, o ministro Cássio Nunes, de maneira muito clara, ele traz de volta para o centro a Constituição Federal. Diz que as igrejas têm que ficar abertas, desde que as igrejas obedeçam os ritos. 25% apenas do templo com o número de pessoas que ali dentro comporta, com o uso de álcool, de máscaras e tudo mais. E nem isso os demais ministros conseguiram entender. E numa votação extremamente rápida. Você sabe que tem processo ali no STF que estão lá há 30 anos e ninguém mexe neles. Mas aí com a igreja, instantaneamente se mexe com ela. Então tem alguma coisa muito estranha acontecendo, Thaís. Eu sinto que a igreja está sendo perseguida, que eu vou entrar com um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu gostaria muito de entrar na Corte Interamericana, mas eu não sou juspostulante, eu não tenho juspostulante para poder entrar na corte, então vou entrar denunciando na comissão. O Estado brasileiro, isso, né, deputado? Exatamente. Até eu queria que o senhor explicasse isso, como que funciona. Isso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar a atenção dos organismos internacionais para o que acontece no Brasil nesse momento. Os Estados Unidos tiveram um processo como os nossos e as igrejas permanecem abertas lá. A situação nos Estados Unidos é tão caótica que o estado da Califórnia, semana passada, eles tiveram uma briga para que a igreja pudesse ter culto, para que as pessoas pudessem se reunir na sua própria casa e fazer cultos. Não sei se vocês souberam disso. Entraram com uma lei que as pessoas não podiam fazer um culto, a família não podia se reunir dentro da casa dela e fazer um culto. Se um vizinho denunciasse, a família podia ser preso. Isso semana passada, nos Estados Unidos da América. E lá um grupo de juristas cristãos entraram e conseguiram derrubar pela 4ª vez já processos nesse sentido no estado da Califórnia, que é um dos estados mais progressistas dos Estados Unidos da América, né? Então, eu sinto que há uma movimentação global. O cristianismo não é visto apenas como uma religião, é visto como uma filosofia de vida. E parece que é o que a Bíblia Sagrada diz, né? O único que detém o espírito do anticristo
é a igreja, é o Espírito Santo que está dentro da igreja. Então, parece que nós somos o último obstáculo para que o mundo seja globalizado, para que falem-se um idioma só, como está escrito na Bíblia Sagrada e a gente aprendeu na escolinha bíblica dominical. Então, qual é o meu intuito? É chamar a atenção das entidades internacionais para o que está acontecendo no Brasil, porque a Constituição Federal não pode ser rasgada. E ela já foi rasgada várias vezes aqui. A primeira vez que a Constituição foi rasgada, Thaís, foi uma denúncia minha, e isso me custou muito caro, foi na aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição Federal, no artigo 226, se não me falha a memória, ele diz lá que homem e mulher podem se casar para constituir uma família. Mas aí vem o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de um caso, eles dizem que não, que as pessoas podem casar, pessoas do mesmo sexo podem casar, mas a Constituição diz uma coisa, mas o STF disse outra. Aí, na época, o ministro Joaquim Barbosa, que era o presidente do CNJ, ele foi e criou a lei para que essa lei fosse traduzida de maneira prática no país inteiro. Então, no Brasil, a Constituição diz uma coisa sobre o casamento, mas o STF entendeu de outra forma. Eu estou entrando na Corte, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para mandar um recado ao mundo, dizer o que está acontecendo no Estado brasileiro. Nós estamos vivendo aqui debaixo de uma autoridade, de um autoritarismo do STF, que legisla no nosso lugar, que infelizmente debocha da nossa atitude cristã. Deputado, eu sei que a gente está conversando como deputado, mas não podemos deixar de lado o pastor também, claro, que é a representatividade do senhor também. Até para os nossos telespectadores entender, muitos deles, inclusive, são membros da igreja, são cristãos, mas eu vi em alguns posts que circularam aí relacionados a esse discurso do senhor, que por que não seria, né, não se defendia o culto online, então, já que tinha. Até o senhor comentou da questão do Espírito Santo dentro da igreja, que isso é muito importante. Queria que o senhor entrasse um pouquinho nessa questão da diferenciação do culto online para um culto presencial. Por que, né, que se luta, que é tão importante ter essa liberação das igrejas? Tá, veja só, Thaís, a minha briga como parlamentar, como pastor, não é nem sobre o mérito do culto ser online ou presencial. A minha briga é o Estado interferir no culto. O Estado, o governo, a prefeitura não podem tocar na igreja. Se o pastor quer fechar a igreja, é um direito dele, ele é o líder espiritual, ele vai comandar o povo. Olha, irmãos, nós não vamos ter culto, vamos aqui para proteger os nossos irmãos desse coronavírus, nós vamos ter o culto online. Mas que essa ordem parta do pastor, que essa ordem não parte do delegado. Essa ordem não pode partir do prefeito da cidade. O prefeito não está acima da Constituição Federal. O governador não está acima da Constituição Federal. O presidente da República não está acima da Constituição Federal. Então, a minha briga é exatamente essa, a questão das pessoas interferirem no modus operandi do culto, né? O culto online ele tem peso, o culto presencial tem peso, mas a minha briga não é essa. A minha briga, a minha questão, o que eu questiono é o Estado fechar a igreja. E veja só, o governo federal já determinou que a igreja ela é uma atividade essencial. Por que é uma atividade essencial? Porque a igreja é o último bastião, é o último refúgio. As pessoas vão à igreja porque estão desesperadas, porque estão desanimadas. As pessoas estão se suicidando. As pessoas precisam de comida. As igrejas têm as suas associações que cuidam de pessoas que estão com fome. A igreja não faz mal a ninguém. Aí vem a grande imprensa, de maneira preconceituosa, falar que os pastores querem que a igreja fique aberta por causa de dízimo. Ei, mande um recado para eles, nós estamos no século XXI, já existe o Pix. As igrejas têm Pix, as igrejas têm conta em banco, as igrejas têm conta online. As igrejas podem receber transferência. Os trabalhos sociais a gente sentiu muito aqui, porque a Rede Mundial, né, tem vários trabalhos sociais, inclusive o AMAS, que distribui alimentos para a população em situação de rua, aqui em Curitiba, todos os domingos, chega a atender até 300 pessoas, e isso foi bem prejudicado por conta da pandemia mesmo. E eu tive a oportunidade de estar na rua num domingo desse, acompanhando uma ação, e uma das pessoas chegou a comentar comigo que se não fosse isso, desde ontem, ela, no sábado, né, o dia anterior, ela estava sem comer, ela não teria o que comer, ela e os filhos naquele dia. Então, isso foi bem chocante, assim, a gente vendo isso na prática mesmo, né?
Complicado. Então, veja só, por conta disso, eu fiquei sabendo que em Curitiba, as pessoas que estavam tentando ajudar as pessoas de rua estavam sendo multadas. Foi um projeto do nosso prefeito aqui, que ele tentou, mas já foi extinta essa cláusula da lei que ele estava propondo. Diz que por medidas sanitárias ele iria multar as pessoas, independente de ser igreja ou não, que oferecessem um alimento nas ruas e distribuísse alimentos para a população em situação de rua. Ponto? Você está entendendo a que ponto estamos chegando? Estão interferindo em coisas que não devem. Eles não têm peso político para fazer isso. Mas vem o STF e endossa. Está na mão do prefeito e está na mão do governador o que eles entenderem. Então, eles usam a questão sanitária para ofender aqueles que hoje apoiam o presidente da República. Você entende isso? É política, né? Porque do Brasil todo, nós temos apenas 2 estados ou 3 estados que estão com problema com a igreja. E, curiosamente, são os estados que os seus governadores são inimigos ferrenhos, viscerais do presidente da República. Então, nós sentimos, e eu sinto, que há uma perseguição religiosa, sim. Deputado, para a gente finalizar, 2 questões só, aproveitando que eu sei que o tempo do senhor é bem disputado em Brasília. Primeiro, eu queria que o senhor só finalizasse dizendo para a gente, né, como deve ser o trâmite dessa denúncia do Estado brasileiro e quando isso deve ser feito em relação a isso. E eu queria que o senhor fizesse um balanço ao final, senhor, que a gente teve uma renovação muito grande dentro da Câmara, né, nos últimos tempos, e o senhor que está aí há 3 mandatos, um balanço entre os governos que o senhor passou e o atual governo. Essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos deve levar até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá eles têm uma proteção muito grande das religiões, vai um recado para a ONU e a ONU dá um puxão de orelha no Brasil. E aí o presidente é fortalecido. Pelo menos é isso que eu espero, né? A não ser que lá também seja tudo contaminado. Aí a gente tem que esperar Jesus voltar mesmo. Isso. Quanto ao meu balanço dos governos, eu apoio o presidente Bolsonaro incondicionalmente, porque, para mim, ele é resposta ao povo brasileiro que não suportava mais ser tratado como gado por um partido que se dizia ser o partido dos pobres, mas que culminou com os maiores índices de corrupção da história do mundo todo, e o brasileiro não pode jamais esquecer isso. Eu acredito no presidente Bolsonaro porque ele tem um coração bom, ele é homem, então, portanto, não é perfeito, tá? Ele é um cristão católico, tem muito respeito por nós evangélicos. Ele está tentando, só que não é fácil. Por isso que ele precisa da força do nosso povo. Essa renovação dentro da Câmara, eu tenho um olhar crítico hoje, porque vieram muitos deputados para cá completamente despreparados, e a falta de preparo acaba custando muito caro, tanto que nós temos deputados que acabaram sendo presos, né? Se tivesse tido um pouquinho mais de experiência, como eu também critico o STF, mas por que eu não estou preso? Porque há um limite da crítica, né? Existe um mínimo razoável, né? Então, veio muita gente para cá, cheia de boas intenções, mas sem preparo nenhum. Isso acabou custando caro para todos nós. O que se diz governo de direita, nós não temos no Brasil, nós temos alguns direitistas, dos quais eu faço parte, sou um deles, somos completamente desorganizados, nós não temos uma liderança, nós não temos um grupo de pensadores da política. Quando eu digo pensadores, são pensadores que vão pensar a política para daqui a 20, 30 anos, não a política imediata, que não se muda a política de maneira imediata. Está aí o STF para provar. Dos 11 ministros, nós temos pelo menos 8 ali, 8 ministros hoje que militam pela esquerda, né? E eles estão ali porque durante os últimos 30 anos do governo do Brasil, desde a fundação da nova república, todos os ministros eram de esquerda. Então, começou a mudar essa situação. Para mudar a maioria da Câmara do Senado, são pelo menos 2 ou 3 mandatos de um presidente da República. Então, veja só o tempo. Então, a política tem que ser pensada para o futuro. Só que a gente quer uma resposta imediata agora. Então, faltam intelectuais de direita, faltam pensadores de direita. E se a gente não montar um time legal, tudo que nós conseguimos agora, vamos perder, como aconteceu nos Estados Unidos da América. Veio o Trump e, de repente, o vírus derrubou o Trump. Não apenas o vírus, o despreparo, a falta de organizar a direita, porque a esquerda é extremamente organizada, né? A esquerda não se divide, os direitistas se dividem. Daí nós mesmos batendo, alguns de nós batendo no governo, né? É simples, o exemplo é muito prático para terminar aqui. Veja se alguém do PT falou mal do Lula até hoje. Nunca, defenderam ele com unhas e dentes. Ele foi preso,
Tu foi pego com todos os erros e para eles o Lula continua sendo o líder. Então eles dão exemplo daquilo que alguém que queira alcançar o poder seja como exemplo. Tem que estar unido. Sem unidade não vai a lugar nenhum. Ainda que a longo prazo, esperamos, então, um Brasil melhor e organizado, né, deputado? Se Deus quiser. Tá certo, deputado, obrigada por nos atender de forma virtual. Esperamos, então, que em breve possamos estar juntos aí em Brasília para um novo bate-papo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a Rede Mundial, Deus abençoe você, Thaís, Deus abençoe meu querido amigo, o apóstolo Valdomiro, um homem de Deus, tenho respeito por ele muito grande. O meu sonho é ganhar um chapéu dele, né? Mas não é tomar um chapéu, é ganhar um chapéu dele. Tá aí um o abraço. recado, então, para o apóstolo, vamos repassar. Tá certo, obrigada, deputado, um abraço para o senhor. Tamo juntos, fique com Deus.